pessoal, saudações tricolores, boa noite. Resolvi fazer um vídeo hoje porque o jogo terminou cedo, né? Aí eu vou fazer um vídeo extravasando um pouco a tristeza que o Fluminense dá pra gente, né? Mas de qualquer maneira, bem-vindo ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Falar o que do jogo? Ontem eu já falei o que eu acho do Renato. Vou só confirmar o que eu falei ontem, o que eu falei durante a semana, o que eu falei no final da semana passada, quer dizer, no início dessa semana, agora que está terminando, que terminou ontem. O Renato é covarde. Mostrou isso hoje. O Renato mostrou que é um treinador bastante covarde. Não parece, nem parece, inclusive, que foi um atacante. Porque fazer o que ele está fazendo no Fluminense é muito difícil. Eu sei que vão aparecer aqueles que vão defender, mas não dá para defender. Como é que pode um time... Olha, Bragantino, Bahia, hoje já são 3 jogos sem vitória. 3? Acho que são 4. Porque a gente está jogando mal. Mal. Os adversários foram difíceis? Não. Nenhum adversário foi difícil. Quanto o Bahia, nós não vencemos o jogo porque fomos covardes. Quando eu falo nós fomos covardes, o técnico armou o time de maneira covarde. E aconteceu contra o Bahia, e aconteceu hoje de novo, que a gente joga um primeiro tempo onde a gente, apesar do jogo ser o igual e tecnicamente ruim, a gente ainda foi superior. Aí você chega no segundo tempo e começa a atrasar, a recuar, e leva um gol no final. No Bahia nós levamos. Hoje nós levamos, mas estava impedimento. Um gol aos 49 minutos do último minuto da prorrogação, do acréscimo. E é inevitável, pô. Quando um time não tem esquema de jogo, o Fluminense, ele foi quarto colocado no Mundial, ótimo, nós adoramos. Mas é um time que não tem esquema nenhum de jogo. É uma coisa bastante simples, basta a gente ver uma coisa. Quando um time tem um padrão, quando um time é um time que impõe respeito, é um time que normalmente a torcida tem na cabeça 90% do time. Se nós nos reunirmos agora aqui, pegar 10 tricolores, e vamos ver o nosso time, cada um escala 10 tricolores, cada um escala o seu time titular. São 10 times diferentes. Porque nem o Renato sabe qual é o time titular dele. Nem o Renato sabe. Aí fica muito difícil. Vamos parar onde? Qual o esquema de jogo que o Fluminense tem? Nenhum. O Fluminense não tem esquema de jogo. E tem a panela. A gente não pode deixar de falar que tem uma panela. E tem uma panela pesada. E a gente vê, por exemplo, é fácil da gente falar porque é um técnico que não gozava da minha simpatia, não goza, né? Enquanto aquela pessoa que joga da maneira que eu gosto, que cada um de nós quer que jogue, cada um de nós quer ter um treinador que jogue parecido com o que a gente pensa. Que era o Mano. Mas o Mano, numa entrevista, numa coletiva do Mano, por mais que a gente não gostasse do Mano, ele falava exatamente o que o outro time tinha feito, o que ele tentou fazer, o que deu errado, assumia a culpa. O Renato assume a culpa assim: eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. É assim, direto, desde o início. E o Mano tinha o esquema de jogo dele. Era bonito? Não, nem um pouco. Mas conseguia os pontos. Aí a gente vai agora para vai ter um descanso agora, aqueles 3 dias que não vai ter mais, e a gente logo de cara tem um jogo pegado, que é o Bahia. É um jogo que, se a gente jogar normal, a gente passa pelo Bahia sem maiores problemas. O time do Bahia é muito fraco, eu falei isso ontem, no vídeo de ontem. O Bahia tem um time muito fraco. É fraco mesmo, o time do Bahia é fraco. Os últimos 2 jogos nossos foram contra eles lá na casa deles. Se a gente jogar com meia pataca de vontade, a gente ganha, pô. Porque faz o resultado que a gente precisa. Agora, o Renato corre sério risco de perder as 2 Copas. Pior,
perder a Copa Sul-Americana mais fácil da história para o Fluminense. Pela panelada dele, pela falta de condições de treino, como técnico que ele não tem condições de ser técnico Fluminense. É claro que vão aparecer aqueles que vão dizer, ele foi campeão da Copa de 2007, foi. Todo mundo ficou feliz, eu fiquei muito feliz. E se continuar dessa maneira, a gente vai brigar no Z4. Porque o time não está apresentando um futebol que inspire confiança na torcida. E ao não apresentar esse futebol, a torcida some. O futebol continua caindo cada vez mais. Já perdeu, nos últimos 8 meses, perdeu 10 mil sócios. Nós estamos com o número de 2020. É isso que a gente está. Tem um motivo. Aliás, tem vários motivos. O jogo de hoje não dá para falar. O time começou, no papel era um time legal, o time vai jogar. Mas o time não produziu o que tinha que produzir. Hoje não estavam inspirados, não tem confiança, coisa desse tipo. E o time do Santos também completamente nervoso. O Neymar jogando mal, o Vojvoda estreando. Então porque o Vojvoda deu um nó tático, não deu um nó tático nenhum, o jogo foi horrível. Agora, quem tem que se impor é o Fluminense. O Fluminense não se impôs, como não se impôs contra o Bahia, como não se impôs contra o Bragantino. Também a gente não pode ir na onda da torcida de, olha, nós perdemos de 4, o Botafogo deu de 4. O Flamengo deu de 8, legal. O Flamengo deu de 8. Hoje empatou com o Grêmio. Nós ganhamos do Grêmio. Nós empatamos com o Santos, foi uma merda de jogo, fomos. Foi mesmo. Agora o Flamengo perdeu para o Santos. Então, eu volto a falar o que eu falei ontem, no último vídeo. O futebol brasileiro tem um nível técnico horroroso. Você vê, o Flamengo teve esse cara que foi contratado agora, Saúl, alguma coisa. Foi contratado. Esses caras que o Flamengo contratou, caro pra casa, tudo reserva. Pô. Os caras estavam encostados na Europa. Aí vem pra cá, então aqui no Brasil é um bando que fica, né? Aí é um timaço. Não é timaço, o Flamengo não tem nada de timaço. Em relação ao Fluminense tem. Em relação ao Santos tem. Agora, nosso time é ruim? Não, nosso time não é ruim. Nosso time, nível Brasil, não é nem um pouco ruim. O que nosso time não tem é padrão de jogo. Nosso time não tem treinador. E a gente pode dar isso como um exemplo bastante simples. Alguém conhece algum jogador do Mirassol? Quanto é que custa a folha do Mirassol? O Mirassol está no G6. Alguém conhece algum jogador do Mirassol? Alguém sabe quem é o treinador do Mirassol? Agora, o coletivo Mirassol, porque o futebol é um jogo coletivo, o coletivo daqueles 11 jogadores, dos 13, 14 que jogam, produz. Nosso time tem 20 jogadores e nenhum deles produz. Pelo contrário, hoje o Renato já barrou o Bernal. O Bernal já não estava na lista para poder entrar o Otávio Perna Curta. E tem youtuber que gosta dele. E no primeiro jogo, contra o Águia de Marabá, falou que estava resolvido o problema. Tem um youtuber que falou isso. Deve estar vibrando hoje. Uma porcaria, quando a gente se lembra do Fla-Flu, a gente se lembra do Otávio Perna Curta. Mas o Otávio Perna Curta entrou, Thiago Santos entrou. Então, se você terminar um jogo com Thiago Silva, Igor Rabelo e Freitas, e de primeiro, aí você substitui dois segundos volantes por 2 primeiros volantes. Tira o centroavante e bota um zagueiro central. É pra morrer, cara. O que você vai comentar de um jogo desse? Dá certo um nojo do Fluminense. E é uma pena que a gente não tenha um treinador. Que não contrate um treinador, porque não faz parte do escopo do Pavão contratar um treinador estrangeiro, porque um treinador estrangeiro, imagina o seguinte, o Fluminense contratou o Igor, o Jesus, do Flamengo. Você acha que ele ia deixar o Mário Bittencourt ficar no vestiário? Ou então, olha, ele ia ouvir alguém ou do Agione, ou do Mário Bittencourt, olha, esse jogador aqui tem que jogar. Eu falo assim, não, vai jogar quem eu quero que jogue. Só que o Renato faz parte desse esquema e o Renato tem. E volta a falar o que eu falei aos 4 vídeos atrás no máximo. O Fluminense hoje tem 3 panelas. 3. Se não querem acreditar, tudo bem. O Fluminense tem uma panela do Renato, a panela dos jogadores mais antigos e a panela dos jogadores jovens e estrangeiros jovens. Que estão sendo devagarzinho escanteados. Pode reparar.
Quais são os jogadores estrangeiros que o Renato tem com ele? Freitas e Serna. Serna agora, porque o Serna não foi usado no Mundial. O resto, ó, ele prefere o René, ele prefere o Thiago Santos, prefere o Lima. Hoje ele com o Santos Moreno, a torcida já está descendo a ripa no cara. Pô, primeiro jogo do cara. O cara que se apresentou para jogar, não teve vergonha de jogar. Você viu o Lúcio jogando, o Lúcio não tem ninguém para jogar com ele. O cara tenta jogar, o cara é rápido, mas porra, com um time totalmente desarticulado, fica muito difícil. Espero que, mesmo sabendo que o Renato como treinador é fraco, que dentro dessa fraqueza dele ele consiga arrumar pelo menos um time razoável para a gente encarar o Bahia logo quando terminar a data FIFA agora e fazer resultado. A gente precisa fazer resultado. Precisa fazer 2-0, 3-1 para continuar, para depois pegar, não sei se vai ter punição naqueles dois times lá do Chile e da Argentina, ou pegar o Alianza, para poder ganhar e ir para a final. Porra, é um negócio que o Fluminense, eu fico imaginando, o Fluminense, a diretoria do Fluminense, a diretoria do Fluminense também é uma diretoria inapta, essa aqui é a realidade. E é difícil falar sobre o Fluminense, a gente não viu nada, a gente pega aqui, torce, não cai uma gota para você falar bem. Um jogo horroroso, que a gente quase perde de novo depois da hora. Um time do Santos mortinho, completamente desentrosado. Ninguém também se conhece lá. Com um técnico que estava fazendo o primeiro jogo hoje. É lamentável, cara. Eu só queria falar disso. E a partir de amanhã eu vou começar a falar da minha opinião. Vou dar a minha opinião sobre qual seria a melhor saída para o Fluminense sair do buraco. Estou falando de SAF, clube associativo, investidores. Vou dar a minha opinião. É a que eu acho a mais razoável. E vocês estão à vontade para colaborar, escrevendo, discordando. Isso é uma coisa legal pra caramba. Falou, gente? Que a gente consiga desinchar a cabeça, porque o Renato tem a qualidade de encher o saco da gente.